Salve, salve, galera! Eu sou o professor Marx, bem-vindos ao mundo da química. Nesse vídeo a gente inicia o estudo da oxidação em alcenos, então reações de oxidação em compostos orgânicos, especificamente nos alcenos, tá bom? Muito bem, olha só. A oxidação em alcenos, ela pode ocorrer de três formas. Ela pode ser branda, pode ser enérgica ou energética e pode ser por ozonólise. Vamos ver cada parte. Primeiro a branda. Quem é o reagente que vai promover a oxidação do composto orgânico? No caso da branda, é o permanganato de potássio em solução diluída em meio básico e sem aquecimento. Essa mistura gera o oxigênio nascente, que é aquele causador da oxidação em si, tá bom? Na química orgânica não há uma preocupação muito grande quanto ao que ocorre com o composto inorgânico. Então não há uma preocupação elevada quanto ao comportamento do permanganato de potássio em meio básico. A ideia é ver o que acontece com o composto orgânico. Muito bem, e o que vai acontecer nessa oxidação branda? Nós vamos ter a quebra da ligação fraca da dupla, que é a ligação π, e a entrada de OH em cada um dos carbonos que pertencia a essa dupla. Então, basta você abrir a dupla e colocar OH, OH. Ponto final, certinho? Por exemplo, tá lá, ó, esse composto aqui, o 2-metil-but-2-eno, sofrendo o processo de oxidação. Vou ampliar um pouquinho a setinha para você enxergar melhor o que está ali, ó. É o meio aquoso de permanganato de potássio em meio básico, certinho? Quem seriam os produtos? Como eu te dei a dica, abre a ligação π, OH, OH. Então, note que lá no produto já não está mais dupla, está simples entre os carbonos 2 e 3. Aí eu vou colocar OH num dos carbonos, OH no outro carbono. Forma-se então diol vicinal, ou seja, um diálcool em que os OHs estão em carbonos vizinhos. Por isso, vicinal, certinho? De vizinhos. Belezinha? Então, oxidação branda, abra a ligação π da dupla, OH nos dois carbonos, ponto final. Tranquilidade? Muito bem. Segundo tipo é a oxidação enérgica. O reagente é bem parecido. É o permanganato de potássio mesmo, só que em solução concentrada, em meio ácido e sob aquecimento. Então, para a oxidação ser enérgica, para ser drástica, tem que ser um meio mais drástico. Bastante KMNO4, então meio concentrado, H+, certo? Meio ácido e sob aquecimento. Essa misturinha gera o oxigênio nascente, que é aquele que é o causador realmente da oxidação do composto orgânico. Tá certo? Muito bem. O que eu faço? Você vai quebrar completamente a dupla ligação, colocando oxigênio nas metadinhas que sobram dela e oxidando todo o hidrogênio de carbono da dupla a OH, certinho? Você vai ter formação de cetonas ou ácidos carboxílicos, certo? Então, aqui um exemplo. Ó. Eu tenho o mesmo composto que a gente usou lá na branda, só que olha os produtos, são totalmente diferentes. Mas como é que a gente chega nesses produtos aí? Bom, para a gente ver como é que daqui a gente chega nos produtos, vamos dar uma olhada na tela cheia. Bom, vamos lá para você entender como é que a gente chega nos produtos lá então. Ó. Então a gente vai cortar no meio essa dupla ligação aqui. Ó. E aí a gente vai ter como sobra, né? Uma das sobras, uma das partes seria essa daqui. Ó. H3C, C, CH3 e o pedacinho da dupla que sobrou aqui, a metadinha dela que sobrou. A outra sobra seria isso aqui, ó, os pedacinhos da dupla, hidrogênio e CH3. Eu só vou escrever de outra forma para facilitar aqui a gente explicar, tá? Então, ó, só vou inverter o lado aqui, ó, e tá aqui os dois pedacinhos, certo? Então, ó, dois pedacinhos, carbono, hidrogênio, CH3. Legal. O que você vai fazer? Então, nós vamos pensar o seguinte, ó. Esse pedacinho da dupla aqui, ó, a gente vai apagar e vamos escrever assim, ó. Beleza? Cada pedacinho de ligação que você tiver
hidrogênios ligados ao carbono que pertencia à dupla vão a OH. Então aqui, ó, esse pedacinho da ligação vai a OH, esse pedacinho da ligação vai a OH. A gente forma o que aqui? Um diol geminal ou gêmino. O que acontece quando eu tenho diol gêmino? A gente vai ter a perda da moléculazinha de água aqui, ó. A gente perde uma água aqui e rearranja essa ligação. Então, o produto formado aqui seria o H3C, C, dupla, O, CH3, mais a molécula de água que foi perdida aqui, ó, mais H2O. Ok? Eu vou escrever isso aqui um pouquinho diferente, vou jogar aqui para cima, para que fique bem claro para você que função orgânica a gente está falando. Então, ó, vou jogar aqui, ó, o CH3 aqui em cima. Então, nós estamos falando de uma cetona, certinho? Ó, C dupla O entre carbonos. Na outra metade aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos apagar esse pedacinho e vamos escrever assim, ó, aqui e aqui. Aí, o que foi que eu falei para você? Qual é a dica? Todo pedacinho de ligação e hidrogênio ligado ao carbono que pertencia à dupla vão a OH. Então, a gente teria isso aqui, ó, H3C, C, um pedacinho, e aqui tem o hidrogênio. Hidrogênio e pedacinhos vão a OH. Então, aqui, ó, OH, OH, OH. Aí, o que acontece? Quando a gente tem OHs, né, dois ou mais ligados aqui no mesmo carbono, a gente vai ter a perda de uma molécula de água. Então, aqui, ó, perde uma molécula de água, rearranja essa ligação aqui, ó. Então, nós teríamos a formação desse composto. H3C, C, dupla O, OH. Ou seja, a gente tem um ácido carboxílico, mais a moléculazinha de água que foi perdida aqui, ó. Beleza? Então, olha só, a gente precisou de 1, 2, 3, 4, 5 oxigênios nascentes para fazer essa reação acontecer. Legal? Um desses oxigênios está saindo aqui na água, ó. O outro desses oxigênios também saindo aqui na água. Beleza? Legal, então você viu ali na tela cheia a explicação de como se chega no produto. É legal você saber isso aí, para que não fique só aquela decorebinha, né? Ó, faça isso, faça aquilo. Tá bom? Muito bem. Cuidado quando você tiver dupla no carbono de número 1. Se você tiver dupla no carbono 1, nós vamos ter uma diferença aí nos produtos. Eu vou ter a formação, além de ácido carboxílico e cetona, de gás carbônico e água, certinho? Então, se tiver dupla no carbono número 1, vai ter formação de gás carbônico e água, além de ácido carboxílico ou cetona. Agora, por que isso? Vamos dar esse exemplo aqui para você em tela cheia. Então vamos lá entender por que dá CO2 e água quando a gente tem dupla no carbono número 1 aqui, ó. A ideia é a mesma que a gente já mostrou anteriormente, ó. Você vai quebrar no meio essa dupla e você vai ter dois pedaços. O primeiro pedaço seria esse aqui, ó, com as duas metadinhas aqui, né? O outro pedaço seria esse aqui, ó, o CH2 com as duas metadinhas da dupla. Vou escrever aqui, ó, H2C com as duas metadinhas, tá bom? Vamos lembrar o seguinte, hidrogênios e ligaçõezinhas vai todo mundo a OH. Então, ó, vou apagar isso aqui tudo. Por quê? Porque a gente vai ter essas duas metadinhas da ligação aqui e esse hidrogênio, todo mundo vai a OH. Então, aqui um pedacinho a OH, o outro vai a OH, aqui o hidrogênio que está aqui, ó, que é esse aqui, também vai a OH. Vamos ter aqui a perda da molécula de água e o rearranjozinho dessa ligação.
Então, a gente vai ter a formação disso aqui, ó. C dupla O, OH, mais a moléculazinha de água que foi perdida aqui, ok? Então, note que formou aqui, ó, um ácido carboxílico. Agora, a gente vai ver o que acontece aqui com o CH2. Então, vamos reescrever diferente isso aqui. Eu te falei que todo pedacinho de ligação e hidrogênios vão a OH. Então, eu vou escrever diferente isso aqui, ó. Eu vou escrever com os hidrogênios mais explícitos aqui, tá bom? E aí, a duplinha aqui, né? Aquela metadinha da dupla que sobrou daqui, ó. Então, ligaçãozinha, ligaçãozinha. Beleza? Todo mundo vai a OH. Então, vai ficar OH aqui. O hidrogênio de cima vai a OH. Esse pedacinho da ligação vai a OH. Esse pedacinho da ligação vai a OH. Aí a gente tem a perda da moléculazinha de água. Então, ó, eu vou perder uma molécula de água aqui, ó. Rearranjo da ligação. Então, a gente forma esse composto. Mais a molécula de água perdida aqui, certo? Mais a água que foi perdida. Agora, nota uma coisa. Olha a fórmula molecular disso aqui, ó. H2, C, 1, 2, 3 oxigênios. Você conhece isso aqui, né? O ácido carbônico. Todo professor de química fala, olha, quando forma o ácido carbônico ele é instável, quebra em CO2 e água. Mas por que ele vai a CO2 e água? Olha só, ele é um diolgêmino. Então, vai ter a perda de outra molécula de água aqui, ó, e o rearranjo dessa ligação. E esse compostinho aqui, ó, vai a CO2, certo? Então, a gente teria a formação do CO2 mais outra molécula de água que viria dessa perda aqui, ó, certo? Dessa daqui. Então, essa água veio dessa perda. Essa água aqui veio dessa perda aqui, ó. Então, por isso forma o CO2 e água, porque vai acabar originando o ácido carbônico se a dupla estiver no carbono de número 1. Beleza? Legal, né? Você viu que a base é os pedacinhos da dupla irem a OH e os hidrogênios do carbono da dupla também irem a OH, e aí você vai desidratando. Chega no final, você tem o ácido carbônico que se quebra em água e CO2. Terceira forma da gente fazer a oxidação de um alceno é a partir da ozonólise. Quem é o reagente? O gás ozônio, certo? Em meio aquoso e na presença de zinco. O ozônio vai gerar o tal do ozonídeo, tá? Um intermediário chamado de ozonídeo que está representado aqui para você. A dupla ligação ela é desfeita e entre os carbonos da dupla forma-se esse intermediário ozonídeo. A função da água é causar a quebra desse ozonídeo, a hidrólise do ozonídeo. E a presença do zinco é para evitar a oxidação completa de um aldeído que possa se formar aí. Então, para evitar que esse aldeído vá a ácido carboxílico, o zinco está presente para isso, tá certo? Para deixar ele como aldeído, caso haja formação do aldeído, tá certo? Muito bem, vamos lá, o que acontece? Você vai quebrar a dupla ligação completamente, aí você vai ter duas metadinhas e você vai oxigenar essas meias duplas ligações. Só isso, não vai fazer nada com hidrogênios do carbono funcional como a gente fez lá na energética, tá ok? Então você vai abrir a dupla ligação e colocar o oxigênio nessas meias duplas que sobram. Ponto, é isso que vai fazer. Beleza? Olha só, esse exemplo aqui, ó, eu tenho esse composto gerando lá uma cetona e um aldeído, além da água oxigenada lá no final, que na verdade, pela presença do zinco, não se forma água oxigenada. Vai formar óxido de zinco e água, H2O. Tá legal? Agora, como é que a gente chega desse reagente naqueles produtos? Vamos ver isso na tela cheia. Legal, no caso da ozonólise o que acontece é o seguinte, ó. Entre os carbonos da dupla aqui, ó, vai haver a formação do ozonídeo que eu mostrei ali para você. Então, a gente teria um intermediário que seria esse aqui, ó. Tá aqui. Esse é o ozonídeo, certinho?
Aí o que acontece? Vai haver a hidrólise do ozonídeo aqui. Então, esse ozonídeo sofre a hidrólise e a chamada quebra em Y aqui, ó. Ele vai quebrar assim, ó, como se fosse um Y aqui, ó. Depois dessa quebra em Y, então, essas metadinhas de ligações que sobraram, elas vão se rearranjando. Então, essa metadinha desce aqui, essa metadinha desce aqui. E vai dar origem a uma dupla ligação aqui. Então, forma esse composto aqui, ó. Do outro lado, essa metadinha desce aqui, essa metadinha desce aqui. E dá origem a uma dupla ligação aqui também. Então, nós teríamos... Perceba que isso aqui é uma cetona, certinho? Só está faltando esse oxigênio aqui, ó. Esse oxigênio, na verdade, ele vai se ligar à água que vai junto lá no processo de ozonólise, né? A gente vai ter a reação com O3 na presença de água e zinco, certo? Então, esse oxigênio vai lá na água e vai acabar originando ali, ó, o H2O2. Se esse H2O2 se formar, ele oxida o aldeído a ácido carboxílico, e não é essa a intenção. Por isso a presença do zinco. O zinco presente aqui impede a formação disso aqui, porque ele acaba roubando esse oxigênio para transformar-se em ZNO. Então aí, na presença do zinco, a gente não teria a formação do H2O2. A gente tem a formação do ZNO e água, certo? Então, o zinco acaba reagindo com o peróxido de hidrogênio para formar o ZNO, impedindo a oxidação do aldeído, certinho? Então tá aí, espero que você tenha entendido a questão da ozonólise também, tá legal? Muito bem, galerinha, vamos então ao nosso videocício. Pega a nossa apostila, pause o vídeo, resolva sozinho e na volta a gente tá junto para resolver com você. Se você não tiver a apostila, download do videocício aqui no botãozinho do lado, onde está o botão para você comprar a apostila caso você tenha interesse. E agora, a resolução. De volta contigo, vamos à resolução do videocício dado para nós, que é esse aqui, ó. Ele fala dessa substância na presença de permanganato de potássio levemente alcalino, ou seja, KMNO4 em meio básico, certinho? Esse é o composto e ele quer saber quem seria o produto gerado a partir daquele composto. Então note, ele falou em permanganato de potássio em meio alcalino, ou seja, é uma oxidação branda. Oxidação branda, a gente abre a dupla, OH, OH, certinho? Então o composto que ele deu para a gente é esse aqui. Para facilitar um pouco a nossa vida, eu vou trocar essa fórmula de bastão pelos carbonos ali, ó. Então, em cada ponta do bastão tem carbono e nas junções tem carbono. Então, a gente chegaria a isso aqui, ó. Vou eliminar o fundo ali, ó. Nós temos, então, esse composto. Vou diminuir um pouquinho só para caber na nossa tela legal aí, tá? Então, esse aqui é o composto que a gente tem que trabalhar a oxidação branda. O que eu tenho que fazer? Abre a ligação π, OH, OH. Muito bem. Abre a ligação π, desfaz ela, e OH em cada carbono que pertencia à dupla ligação. Esse aqui é o composto que a gente vai gerar. Vamos trocar novamente pela fórmula de bastões, certinho? Então tá aí a fórmula de bastões para aquele composto. E a resposta então seria a alternativa D. Belezinha? Galerinha, terminamos essa nossa aula. Espero que você tenha gostado, que tenha entendido e possa compartilhar com os amigos o nosso projeto. Para você um abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe as nossas vidas sempre.